hello, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cine Girls Podcast, o seu podcast de cinema. E hoje eu tenho uma convidada muito doce aqui comigo, que eu já conheci de outros carnavais, vamos dizer assim, que é a Thaisa Figueiredo. Ela é uma empreendedora, empresária que tem uma empresa de pão de mel, apaixonada por adoçar a vida das pessoas. Sim. E mora aqui em Florianópolis há 18 anos. Seja muito bem-vindo, Thaisa, ao podcast Cine Girls. Muito obrigada pelo convite, Jess. É uma honra estar aqui com todos vocês. Eu te agradeço. E vamos conversar um pouquinho sobre nosso tema de hoje. Filmes com mulheres empreendedoras. A gente tem bastante, graças a Deus, né? Graças a Deus, temos bastante. Que histórias, né? E que histórias maravilhosas, inspiradoras, histórias de superação, muitas vezes quebrando paradigmas também. A gente vai falar de pessoas icônicas aqui hoje nesse podcast, né? Sim. Já vou começar fazendo a primeira pergunta, então, pra você. Você trouxe aqui um presente pra mim? Me conta um pouquinho a sua história empreendedora. Eu trouxe aqui os pães de mel. Não ando sem eles. Aonde eu vou, eles me acompanham. Perfeito. A minha história empreendedora começa com a maternidade. Não, minto. A minha história empreendedora começa com o intraempreendedorismo, né? Porque quando a gente começa esse caminho aí do empreendedorismo e de autoconhecimento, a gente percebe que empreendedorismo é um estilo de vida. Uhum. Não é o fato de ter um CNPJ, né? Mas até porque a gente vai ver aqui muitas mulheres que foram empreendedoras dentro de outras empresas, né? Não do seu próprio negócio. Então, eu comecei dessa forma. Sempre fui muito empreendedora. Quando eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no Boticário, como vendedor. Comecei no estoque, depois passei para vendas. E eu levava amostra de perfume para faculdade, para casa, vendia para as amigas da mãe. Eu tinha 15 anos. Já amava vender naquela época. Amava vender naquela época, eu tinha 15 anos. Então, hoje eu percebo que eu sempre fui empreendedora. Mas os pães de mel vieram a partir da maternidade, né? Eu sou formada em secretariado executivo, trabalhava numa multinacional. E sempre tive o sonho de ser mãe e queria ser uma mãe presente mesmo, viver ali a primeira infância dos filhos. E consegui, então comecei com bolos, porque já era um hobby, já era algo que eu fazia para amigos, para família, para o lanche. E com a chegada da Eloá, que é a segunda filha, eu senti a necessidade de nichar para um único produto. E foi onde nasceu os pães de mel. E é maravilhoso, gente. Thaisa Figueiredo Pães de Mel. Depois a gente vai deixar o teu arroba aqui para as pessoas poderem conhecer também o seu produto. Então nós temos mais uma coisa em comum. Eu também gosto muito de fazer bolos. A minha mãe era uma microempreendedora. Ela fazia bolos para vender também. Que legal. Tortas finas. E eu peguei essa mão dela aí de bolos. Enfim, a gente empreende dentro de casa e aprende a empreender dentro de casa também, né? A minha mãe não era professora, não fazia por hobby também, mas as minhas receitas vieram dela. O pão de mel foi uma receita minha, mas os bolos todos foram receitas da minha mãe. E o empreendedorismo tem essa característica de você ir mudando, né? De você ir se adaptando também ao mercado, né? Sim. Muitas das pessoas que a gente vai falar aqui nos filmes, que a gente já vai começar a nossa lista de filmes, elas foram mudando e se adaptando ao que o mercado necessitava, né? Você também deve ter feito bastante isso. Ao mercado, muitas vezes, a nossa necessidade também, né? A gente vai se adaptando à nossa realidade daquele momento. A empresa mesmo, eu digo que ela foi dando passos conforme os meus filhos foram crescendo e dando passos. Então, de acordo com a realidade de cada momento, eu fui crescendo, fui conseguindo expandir, fui conseguindo um pouquinho mais para fora. Foi um movimento lento, porque... E por muitas vezes eu fiquei naquela faca ali de dois gumes. Eu queria um crescimento, eu tinha espaço para aquele momento, mas eu me lembrava a todo momento porque eu tinha começado. Né? Então, se eu fizesse aquela expansão lá atrás, aquele movimento... que eu tenho hoje, lá atrás eu ia perder o propósito que era estar com as crianças. E você chegou a fazer um planejamento antes de começar? Você começou a empreender por necessidade? Como é que foi pra você isso? Eu entrei no curso de gastronomia antes de engravidar.
né? Então teve ali um planejamento. Então você planejou, fez tudo bonitinho. Mais ou menos. Aí eu engravidei não foi gastronomia, foi cozinha no IFSC, na verdade, né? E aí eu terminei o curso já grávida, fiquei 1 ano com o Theo, tinha seguro-desemprego da empresa que eu trabalhava, tal, então eu fiquei 1 ano com ele, e aí que eu comecei, mas eu não tinha previsão de começar com bolos. Eu sabia que era na área da gastronomia, né? Mas não foi planejado assim, vou começar com bolos, não. Quando ele começou, eu participava de mãe de primeira viagem, então tudo que tinha para bebê, que tinha disponível, Cine Materna, participei muito de Cine Materna, tá aqui dentro do nosso tema. Muito, né, isso. E aí eu levava os bolinhos de lanche pra ele. E as pessoas começaram, como é que tu faz pra vender? Tu faz pra vender? Então foi assim que surgiu. Foi meio que por um acaso, Foi por um acaso. Legal. Eu falei, legal, tá aí um nicho, vou fazer pra vender. E agora com essa questão, a gente vai falar dos filmes, mas com essa questão da inteligência artificial e tal, dizem que as profissões que têm trabalhos manuais, elas vão se sobressair muito no futuro, né? Sim. Porque o trabalho manual vai faltar. A inteligência artificial vai fazer muita coisa que a gente, né, tem necessidade no dia a dia, que são coisas automatizadas, vamos dizer assim. E o trabalho manual, que é gastronomia, marcenaria, estão falando muito que essas profissões vão estar em evidência daqui a alguns anos. Os próprios filmes falam isso, que a gente ouve também. Ouvi também lugares de aconchego, né? Que leve a gente de volta pra raiz. Isso, também. É verdade. A pandemia já mostrou isso, né? As pessoas migrando das cidades para o interior. A pandemia já deixou isso bem claro. Atividades como trilhas. Exatamente. Foi refúgio para muita gente, inclusive para nossa família. Mas a gente mora em Florianópolis, que é um lugar que tem muito disso no entorno, né? Sim. Então a gente é privilegiado nesse caso. Eu vou começar com o filme Joy, O Nome do Sucesso, que me lembra um pouco da tua história. Ela é uma mãe, empreendedora. Foi um dos que eu mais chorei. Foi um dos que você mais chorou? Me conta um pouquinho, então, qual foi a tua percepção desse filme. É um filme com a Jennifer Lawrence, que é uma ganhadora de Oscar. Ela conta a história de uma superação, realmente, porque ninguém acreditava no produto dela, só ela mesmo. E aí, vou deixar você falar um pouquinho do filme pra gente. Aí eu trouxe cola, pode usar a cola, é isso mesmo. Eu trouxe cola. O que me chamou a atenção, primeira coisa que, né, eu fui anotando ali algumas coisas, foi que para ela conseguir sair daquele, porque ela é uma criança, né? Sim. Criança sonhadora, tal, e aí teve um momento traumático na vida dela e ela guardou tudo aquilo na gaveta. Anos se passam, a vida seguiu, né? E aí, para ela sair daquele casulo e voltar a enxergar realmente os sonhos dela, quem ela era, ela precisou impor limites nas relações. Então, isso me chamou muito a atenção, porque ela precisou dizer, tu vai embora, né? Escolhas, né? Ela precisou fazer escolhas. E ela colocou limite ali nas relações. Então, achei isso bem legal. Foi algo que me chamou a atenção. E a avó, né, que sempre acreditou nela. Sempre parece que tem alguma pessoa da família que defende o seu lado, mas a maioria é contra, né? Como a gente viu ali nesse filme. E aí a gente saber identificar quem é a voz que acredita em você. Isso também foi algo que eu anotei, assim, né? Quem acredita em mim? Quem é a voz? Eu tenho essa voz. Tenho meu pai, sempre... Você até fala no teu depoimento ali, chama ele de rei. Né? Eu li teu perfil, você chama teu pai de rei. E ali eu tô falando de Deus. Você tá falando de Deus. De Deus, perfeito. No meu perfil eu tô falando de Deus. Eu achei que era até o seu pai, então. Não. O seu pai é o seu maior incentivador hoje. Ele sempre. No caso de Joy, era a avó dela. Era a avó dela. Meu pai sempre acreditou muito em mim. E quando eu não acredito, ele me lembra. E isso faz toda a diferença para quem quer empreender, né? Porque você tem sempre os altos e baixos. E empreendedorismo é isso. Você tem os altos e baixos. Se você não souber superar desafios, você não empreende. Ainda mais no Brasil, né? Com todos os desafios que a gente tem para empreender hoje em dia, né?
Engraçado dizer isso, porque quem me conhece a minha história de mais tempo, o meu pai sempre foi ausente fisicamente, né? Meus pais são separados, minha mãe já faleceu, mas eles eram separados, uma relação muito difícil, mas ele conseguiu sempre se fazer presente na minha vida como pai, né? Então, mesmo de longe, hoje em dia continua longe, eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Ele continua morando lá. E quando eu morava lá, ele morava no Acre, Brasília, então a gente sempre teve essa distância física e ele sempre foi o meu maior incentivador. Mas a distância emocional não existia, isso que importa. Tá certo. Falando de emoção, Estrelas Além do Tempo. É um dos filmes que eu mais gosto dessa lista aqui, porque elas superaram barreiras numa época em que o racismo era muito presente nos Estados Unidos. Pra quem não viu o filme ainda, Estrelas Além do Tempo conta a história de 4 mulheres... 4 ou 3? 3. 3 mulheres que trabalharam na NASA e quebraram muitas barreiras porque elas eram desacreditadas. Era uma época em que mulheres negras não podiam nem fazer faculdade. Uma delas briga na justiça e defende sua causa pra fazer faculdade. E elas acabaram fazendo toda a diferença para levar o homem à Lua. Sim. Que é o Neil Armstrong, em 1969, que pisou na Lua. Então vamos falar um pouquinho desse filme. Qual foi a lição de vida desse filme para você? Ai, tem várias, né? Mas a cena que mais... Não, algumas cenas me marcaram. Mas essa dela no tribunal ali. E ela pergunta pro juiz. Primeiro que ela tem argumento... Ela vai preparada. Aliás, todas elas estão muito preparadas. Todas elas estudaram muito para fazer o que Todas elas estão muito preparadas. Mas a questão da Estrela Além do Tempo é que elas não é só o conhecimento, não é só o que elas estudaram. Elas precisavam criar oportunidade para poder mostrar o que elas sabiam. Porque elas eram mulheres negras. Isso. E eram mulheres. Elas tinham várias barreiras. Elas eram mulheres e negras. Então a gente começa por aí, né? A gente tá falando de uma época de segregação ainda, né? Existia... Tem a cena do banheiro, né? Que elas não podiam usar o mesmo banheiro. Então, e aí quando ela vai pro tribunal, ela tem argumentos, ela tem postura. E ela pergunta, daqui 100 anos, qual é o caso que vai... De todos os casos que eu vai ver hoje... Qual é o caso que vai importar daqui 100 anos? Cara... Ali ela quebra ele. Ali ela quebra a banca. Exatamente. Né? Então é uma cena muito emocionante. Ver as fotinhas delas no final ali também. E a própria personagem que é a principal, eu esqueci o nome da atriz agora. Mas ela mesmo, em vários momentos, ela desacredita nela. E as amigas... ficam... não lembro o nome da atriz, mas da personagem. Eu vou buscar aqui. Catherine. Isso. Catherine. Mas ela é uma atriz depois que, com esse filme, ela fez outros filmes muito bons. Mas ela mesma desacredita em si e as amigas que colocam pilha nela pra ela seguir em frente, né? Eu vou ver o nome dela aqui pra gente E a gente vê um núcleo ali de mulheres, né, se levantando, se apoiando, se organizando. Isso faz toda a diferença, né, para as pessoas. Acho que a gente fala hoje sobre empreendedorismo, sobre poder feminino e tal, mas por muito tempo as mulheres boicotavam elas mesmas. A gente mesmo, aqui na nossa realidade, naquela época devia ser muito mais difícil. Sim. Então, assim, o apoio entre elas para... sei lá, se fortalecer, crescer, ter o espaço dentro, né, de um mundo completamente masculino, porque além de elas serem mulheres e negras, era um ambiente completamente machista onde elas viviam. Até o chefe delas surpreendeu muito, porque ele mesmo desacreditava no início, depois ele viu o potencial. Se permitiu... Taraji Henson. Octavia Spencer é a mulher dos computadores. Janelle Monáe é a que foi no tribunal e Taraji Henson é a personagem principal. A primeira, como que é o nome dela? É a que fez a Madame... A série também, Madame C... A primeira, né? A dos computadores. É a mesma atriz, Octavia Spencer. Octavia Spencer. Ela cria uma oportunidade. Né? Engraçado que isso foi algo que surgiu em quase todos os filmes da nossa lista. Eu fui anotando. Criar oportunidade. As oportunidades não existiam. Elas tiveram que criar oportunidades para empreender, para mostrar. Então, quando chega ali a máquina, ela olha além.
ela não olhou como aquilo como uma dificuldade, né? Não, a máquina vai substituir a gente. Não, vai precisar de gente para programar este negócio. Exatamente. E se nós estudarmos, ela mobiliza mais de 30 mulheres, não é mesmo? Acho que era mais de 30 mulheres. Se nós estudarmos, ela fala e elas se colocam naquela sala lá no final da NASA. Esse filme é sensacional, assim. É sensacional. A pessoa que pensou, que escreveu esse roteiro tem muito, olha, Inclusive, meu amor, tem assim. uma frase da Carol Manciola, que é uma palestrante que eu gosto bastante, que cabe muito nessa cena, que ela diz que quando você... Vou lembrar bem certinho, mas crie espaço e quando você chegar lá, leve mais gente. É verdade. E foi exatamente o que ela fez. Elas fizeram. Tem muito poder, assim, nisso, né? De você levar as pessoas com você. Erin Brockovich, vou falar dele agora, então, já que ela leva as pessoas com ela, vamos dizer assim. E Erin Brockovich tem essa questão do boicote. Também. Que a gente falou das mulheres. Também. Ela não teve esse apoio. Não. Né? Ela não encontrou. Na própria empresa onde ela estava trabalhando. Com mulheres. Né? Como a gente falou ali, ela só sofreu o boicote, mas mostrou a que veio. Pra quem não conhece a história de Erin Brockovich, que é um filme de 2000, então a gente pode dar spoiler já, né, Thaisa? Ai, meu Deus, eu dei um monte de spoiler. Ela era uma mulher que foi trabalhar no escritório de advocacia e se pegou numa causa para ajudar pessoas que moravam numa cidade que estavam sendo intoxicadas, basicamente, e ninguém dava bola para esse caso. E ela nem advogada era, mas ela conseguiu se sobressair, conseguiu estudar contra tudo e contra todos. Ela conseguiu ajudar essas pessoas que estavam sofrendo ali com alguma doença. Então, um filme com Julia Roberts, né? Ela estava no auge da carreira dela. Acho que foi um dos papéis mais marcantes da Julia depois de Uma Linda Mulher. E é um filme super inspirador, né? De empreendedorismo feminino. Ela não tem uma empresa, ela trabalha dentro de uma empresa, mas ela empreende lá dentro. E muitas vezes também o chefe dela desacreditou. Colocava limites, né? Desacreditou até do próprio processo. Exato. Ela teve que convencer ele de que era uma causa. Exatamente. Né? E de novo, criar oportunidades, né? Porque para ela conseguir o emprego, ela teve que criar uma oportunidade através de uma dificuldade. E depois que ela foi estudar direito ainda. Ela chegou a estudar. Ela chegou a estudar no final, ela já chegou a estudar, mas foi muito depois. Depois eu fui pro Google ver a história dela ali, mas essa parte não me atentei. E é inspirado num caso real, né? Inspirado num caso real dos Estados Unidos. Maravilhoso. Estrelas Além do Tempo também. Também. E Joy também. É. A maior parte desses filmes que a gente tem aqui foram inspirados em casos reais. Seguindo inspirado em casos reais, eu já vou falar de A Dama de Ferro, então, que conta a história de Margaret Thatcher, que chamavam... Eu não consegui assistir. Margaret Thatcher é uma das mais notórias políticas da Inglaterra. Chamavam ela de A Dama de Ferro por ela ser uma mulher dura e implacável, mas mesmo assim ela conseguiu se sobressair, conseguiu entrar nesse mundo da política, que também é um mundo muito masculino. Vejamos aqui que são mulheres que empreenderam até para se colocar como mulheres no mundo, né? Sim. E Margaret Thatcher é uma das políticas mais respeitadas do mundo até hoje, né? Sim. Então, a gente vem aí com força total nesse filme. Para quem... Eu sei que você não conseguiu assistir, que o filme não está disponível, infelizmente, nos streamings. É um filme de 2011, mas a gente pode locar, né? Tem como locação, se eu não me engano. É muito bem protagonizado por Meryl Streep. Que é maravilhosa. Então, já dispensa aí comentários, né? E tem outros documentários também falando sobre Margaret Thatcher. Então, conheçam a história dela. Eu acho que conhecer a história dela é super importante. Ela é muito inspiradora, né? Muito. Pegando o gancho de Meryl Streep, vamos falar de um filme que você já viu. E é um dos meus filmes favoritos da vida, que é O Diabo Veste Prada. Sim. E o ano que vem vai ter um Diabo Veste Prada 2. A gente vai ter uma continuação, a história de Emily com a própria Miranda. Então, não vou dar spoiler, mas tem um livro, quem lê o livro já vai entender um pouquinho sobre o filme. Que legal! Mas traz também a implacável Miranda Priestly, que é uma personagem que ficou até famosa, é um nome super conhecido no mundo do cinema hoje. Como se fosse
fosse... Como se fosse uma pessoa real, exatamente. Ela é inspirada na editora da Vogue americana, né? A Miranda Priestly. Mas em muitos momentos, como você mesmo falou, fez esse link com a Dama de Ferro. Ela mesma fala disso no filme, mesmo né? Eu fui assistir novamente, né? Pra estar aqui. Não posso falar novamente, que eu já assisti ele mais de 20 vezes. Não, eu já tinha assistido também mais de uma vez. Sabe aquele filme Conforto, Thaisa? Esse é o meu filme, um dos meus filmes Conforto. E o meu filme Conforto tá aí na lista também, ótimo. Não vou dar spoiler ainda. Mas é com a atriz também. Com a Anne Hathaway. Eu disse pra Jessie, eu não sou a que grava o nome de atrizes. Não tem problema, eu também não gravo. Você viu ali que eu fui consultar também. O Google tá aqui pra isso. Sim. Mas o que me chamou a atenção, né? A mensagem do Diabo Veste Prada. Quanto vale? Quanto vale os nossos princípios? Quanto vale a nossa essência? Porque ali, por um tempo, ela se vende. Muito tempo. Né? Ela vende a alma dela, né? E ela perde relações. Então, em quantas vezes, né, a gente se coloca nesse papel? Então, é preciso estar atenta. Sim. Né? Muitas vezes a gente coloca alguém ou algo ou algum cargo como a nossa aspiração, né? E aquele nem era o cargo de aspiração dela. E nem era o cargo de aspiração dela. Foi pela necessidade, né? O caso dela, ela precisava pagar o aluguel. Exatamente. Né? E ela queria entrar naquele grupo, então ela aceitou ir pra uma revista que ela não entendia nada. Pra chegar lá, deixar de você terminar. E aí, não chegou no grupo de fato, né? Não foi a ponte que ela precisava para o que ela queria alcançar. E ela se vendeu muito. Então essa foi a reflexão aí que me trouxe, assistindo focada aqui nas anotações. Uma das cenas que mais me marcou nesse filme, além da cena em que o pai dela dá uma lição de moral que ela tem, foi o namorado, esqueci o nome dele também, viu? Também esqueço os nomes, falar pra ela que ela não tinha um relacionamento com ele, e sim com a pessoa que tava ligando pra ela naquele momento. Aquela cena me marcou muito. Aí depois ela se torna outra pessoa, quando ela vai pra Paris, ela tecnicamente trai a amiga, porque a Miranda é implacável, né? Ela faz as pessoas serem o pior delas mesmas ali no filme. Então ela trai a amiga, vai, e lá ela trai o próprio namorado, que eles tinham dado um tempo, mas ainda o relacionamento ainda existia. E aí quando ela percebe isso, realmente ela deixa de vender a alma ao diabo, porque o filme já fala, o diabo veste prada. Mas ela só percebe porque a Miranda fala, né? Você é igual a mim. Nossa, isso é muito bom. Aquela cena que ela baixa o óculos. Eu já falei de Diabo Veste Prada neste podcast muitas vezes. Porque realmente é um ícone da cultura pop. É um filme que tem muitas lições de moral. E, sei lá, eu adoro. Não posso ir. Tem uma crítica também por trás, né? Muito. Maravilhosa. Acho que o filme fala de ambiente tóxico, então são muitos temas que saem, né, a partir desse filme. E ali é uma crítica, inclusive, ao mundo da moda, né? Porque as pessoas são traiçoeiras neste mundo. Eu ouço falar das pessoas que trabalham com isso muito, assim, que as pessoas são muito traiçoeiras, né? Então tem que tomar muito cuidado. E no final, a própria Miranda fica feliz com a atitude dela. Então, parece, assim, que é uma libertação que ela não teve coragem ou oportunidade, enfim. Acho que ela não teve coragem de fazer. E aí a gente vê ali que era o que ela esperava. No fundo, era o que ela esperava. É isso. É um dos meus filmes maravilhosos. Você falou que o teu filme coração, vamos dizer, teu filme Conforto, que a gente falou, está aqui na lista. Eu já sei que é um senhor estagiário. Vamos falar dele um pouquinho. Gente, quando eu assisti o Senhor Estagiário, eu tava muito no início. O Theo era pequenininho. O Theo é meu filho mais velho. Tenho 2, o Theo e a Eloá. O Theo hoje tá com 14 anos, faz agora mês que vem. Então ele era bem pequenininho quando eu assisti. 2015 o filme. 10 anos já. 10 anos já. Quando eu assisti o Senhor Estagiário, eu nem tinha as minhas senhoras estagiárias, que hoje eu tenho. A gente vai falar disso também. Isso. E eu já me emocionei muito com aquele filme, muito. Porque esse filme me traz a visão, assim, de quem cuida de quem está na linha de frente.
Que é esse o papel que ele faz, né? Ele tá por trás dela ali o tempo todo. Tem a cena de que eles vão... O senhor estagiário, não sei se a gente vai falar aí da história, né? Mas vamos falar. Um senhor de 70 anos, Quase se eu não me 70 engano. anos, que volta pro mercado de trabalho depois da sua aposentadoria, depois que a esposa dele faleceu. Isso. E ele volta em uma empresa de uma e-commerce. De moda. Sim. E eu, né, ela é jovem, começando, tá? Não dá muita bola. Ela precisava preencher uma vaga com esse perfil, né? E ele acaba se tornando a pessoa ali que está para cuidar dela. Então essa é o carinho, assim, né? Ele acaba se tornando o melhor amigo dela, né? Ela fala isso pra ele no filme, inclusive. Você é meu amigo. E aí tem a cena de que ele dirige pra ela, né? Se torna um motorista, o amigo, enfim. E eles têm que passar no depósito, mas ela tá com pressa, não dá tempo de passar. E ele olha pra ela e diz: ninguém vai fazer com você. E ele para lá no depósito para que ela faça a embalagem para chegar no cliente, né, exatamente como tem que chegar, porque ela tinha solicitado uma embalagem da própria empresa para ver como é que chegava. E chegou toda detonada. Então ela vai para consertar isso. E aí, impossível eu não chorar. Hoje eu tenho, posso falar? Hoje eu tenho 3 senhoras estagiárias. A Thaísa empreende, gente, na empresa de pão de mel dela, contrata pessoas da terceira idade. Da terceira idade. E tem a Ivana, que tá comigo, vai fazer 4 anos. Que ela é essa pessoa na minha vida, muito recente, muito, muito recente. Até essa calça jeans que eu tô usando aqui hoje. Em homenagem à Ivana, foi ela. Eu tinha um evento para participar em Urubici. E a gente na correria, eu na produção, eu falando, tenho que organizar minha mala. Eu queria tanto comprar uma calça jeans pra eu ir. Eu tô sem calça jeans pra eu ir, tá? E deu 8 horas da noite. Já tinha terminado a produção, eu já tinha ido pra casa. Ela mora bem perto de mim. Daí ela me ligou, falou, tu conseguiu ir buscar a tua calça? Eu falei, não consegui, nem fiz minha mala ainda tem que ajeitar a janta pra deixar pras crianças. Ia passar 2 dias fora, então eu tava organizando toda a rotina de 2 dias pra marido se organizar com as crianças e tal. Ela falou, menina, teu marido é um homem que faz as coisas, comida eles compram se precisar. Eu tô indo aí, a gente vai no shopping agora, troca de roupa e tu vai buscar a tua calça. E aí tá bom. Larguei tudo, fui, comprei, usei minha calça, tô de calça jeans nova aí. Né? E então essa pessoa, além do braço direito na produção de tudo, é a pessoa que cuida de quem, às vezes, que a gente não cuida. E você teve uma orientação de confiar numa pessoa que já viveu bastante, né? Aqui, a Johnny, ela escuta ele depois de entender que ele já fez tanta coisa. Depois dela saber que ele já passou por aquele prédio, já vendeu lista telefônica. Então, olha como a gente não dá, às vezes, importância para o que tá no nosso entorno. Como você falou no começo, ela nem dava bola para ele. Sim. Mas quando ela viu o potencial que eles têm, e cada vez mais hoje, a terceira idade está produtiva na sociedade. Você falou, você emprega pessoas 60 a mais hoje. São as melhores, gente. Exatamente, são mais comprometidas. São mais comprometidas. Já tem a experiência de resolver em alguma crise, ter uma resolução rápida, pensar num entorno e não só focar em algo ali. Então, consegue eu acho enxergar sensacional. Além, tem uma paz, um humor maravilhoso. Um humor maravilhoso. Eu sei que não é teu concorrente, porque tem uma empresa aqui que vende bolos, que é a Casa de Bolos, que eu vi uma reportagem que ele também emprega pessoas 60 a mais. Que legal. Mas a gente chega lá, elas estão com um sorriso no rosto, elas recebem você tão bem que você fala, mas parece casa de mãe, assim, né? Não é isso. O senhor estagiário, ela entrou na casa dele no momento e falou assim, amei a sua casa. Parece casa de pai, né? Então, o olhar dele pra ela, né? Ele com carinho, né? Com carinho, com cuidado. Com eu acho que ele tem ela como uma filha. Quando ele oferece o túmulo pra ela, quando ela chora, ela tem uma crise, gente, no meio do filme, que ela fala, eu não quero ser enterrada sozinha. E ele oferece, não, você pode ser enterrada comigo, com a minha esposa. Sim. Né? Então isso faz toda a diferença. Sim. Para as pessoas. Quando ele, né,
descobre ali do relacionamento e não fala, né? Deixa sutil ali nas entrelinhas para que ela descubra. É um cuidado também. É um cuidado, exatamente. Esse filme é lindo. Esse é o filme do meu coração. Tá certo. A gente falou aqui, então, de vários filmes, mas eu quero falar de um outro filme que é de uma mulher empreendedora maravilhosa, que é a Coco Chanel. Coco antes de Chanel. Coco antes de Chanel. Esse filme foi bem surpreendente. Qual é a lição que você tirou dele? Então, vamos... A lição desse filme é que, ao contrário de... o que a Coco trouxe é que a gente não precisa bater de frente todo o tempo. Tem situações em que a gente pode seguir o fluxo como o rio e contornar os obstáculos. Ela simplesmente foi quem ela era, claro. Diferente das situações que a gente trouxe aqui, como Estrelas Além do Tempo, que elas precisavam se impor, né? Mas me trouxe essa visão, assim, que nem todo tempo a gente vai precisar se impor. Às vezes a gente pode só ser, porque ela foi totalmente disruptiva, ela mudou o vestir, o jeito, ela mudou uma geração, ela trouxe um novo tempo. Ela criou, vamos dizer, um grupo de seguidoras raiz. Eu sou apaixonada por preto e branco por causa dela. Sim, né? Ela mudou, porque as mulheres naquela época eram carros alegóricos. Né? E ela trouxe... Parecia um bolo, né? Parecia um bolo, chapéu. E tem cena que ela pergunta, não te deixa pensar, isso pesa. O espartilho não te deixa respirar, né? Te prende, tá amarrada. Mas ela fez isso com leveza, simplesmente sendo que ela era. Ela foi. Aquela cena que ela coloca a calça, que as pessoas começam a apontar pra ela, foi muito marcante pra mim, assim. Porque mulheres não usavam calças. Então, e aí? E aí, no fim, né, bom, tá aí, tá um legado. Um legado, né? Transformou uma das maiores empresas de moda do mundo, um dos maiores conglomerados, é uma das bolsas mais desejadas pelas mulheres, que é uma Chanel, hoje, e ela quebrou muitas barreiras, né, ao longo da vida dela. Ela sofreu muito também, né? Sofreu bastante, mas eu, pelo menos no filme, né, eu senti muita leveza, uma serenidade de ser, né, então foi isso que me chamou a atenção nesse filme. Fica a dica, Coco antes de Chanel, tem muitos filmes baseados também em uma biografia, e tem muitos filmes que contam a história de mulheres, né, empreendedoras, assim como A Viúva Clicquot, não sei se você teve a oportunidade de assistir, é um filme mais recente, eu adorei esse filme também. Muito bom. Porque ela empreendeu por necessidade ali, né? Foi uma necessidade de empreender. E ela foi contra todas as leis da época, inclusive. Faziam, né? Muito corajosa. Muito corajosa. E também trouxe a diferença da essência da mulher pro negócio, né? Que chocou. Teve o preconceito ali enorme, mas ela não abriu mão. Sem levantar a voz, né? Com aquele jeitinho meigo de falar, se colocou lá na vinha, trabalhou duro, teve que abrir mão da presença da filha, sim, temporariamente, né? Mas coragem. Coragem, né? Coragem, acho que é assim. Empreender naquele momento, que era uma época de... foi pós-guerra, né? Se eu não me engano, ou guerra. Durante a guerra. Onde era proibido álcool, ela conseguiu transpor barreiras, assim, inimagináveis ali, aquela mulher. E é isso que você falou, ela teve que abrir mão da filha. Essa relação que acho que esse sofrimento que ela teve que transformou em força, em coragem realmente, né, pra ela poder... Tem a cena ali que eles vão fechando tudo da casa pra fugir da guerra, que não chega a atingir a casa deles, o local, mas ela perdeu
um grande carregamento. A primeira safra, né? Exatamente. Ia pagar ali as dívidas que eles tinham. E ela vai fechando e dizendo, eu preciso da Clemente, acho que era Clemente o nome da filha. Acho que era. Clemente, eu preciso. E ela, né? Ai, eu fui sentindo aquela dor, sabe? Mas vocês que são mães sabem muito bem, né? Eu fui sentindo a dor dela, dizendo, fugindo, eu preciso da minha filha, eu preciso da minha filha. A filha estava em outro lugar, de seguro, com os avós e tal. Mas ela sentia a necessidade. E ela também perdeu o marido, né? Que era o maior incentivador dela. Que era o amor, grande amor da vida dela. Que foi o que deu força pra ela continuar. Ela queria honrar o nome dele. Isso. Né? É uma história linda. É uma história maravilhosa. É uma história linda, vale a pena. Falando do próximo filme, esse daqui eu vou deixar você falar um pouquinho, porque eu não assisti, que é Suprema, Uma Luta Desigual. Esse filme também é uma época, não sei exatamente em que ano que se passa o filme, mas uma época ali onde a mulher também precisa, né? Eram apenas 9 mulheres na faculdade de Direito. Uhum. E tem uma cena, já de início, assim, tem a cena em que o reitor, os professores e reitores, eles falam totalmente pro público masculino, como se as mulheres não existissem ali, tá? E aí eles fazem, o reitor faz tipo uma boas-vindas ali para aquelas mulheres, e elas têm que falar o porquê, né? Por que elas estão ali, por que elas escolheram uma faculdade de Direito ao invés de pedagogia, enfermagem, e eles citam, sabe, no filme, como se fossem femininas. Assim. Inclusive a causa que ela defende está relacionada a isso, de um filho que não casou e escolheu cuidar da mãe. Uhum. Posso? Pode dar spoiler. O filme é de 2018, gente, já passou de 5 anos. Ele é um filho que não casou, escolhe cuidar da mãe e para mulheres que fazem esse papel, não pagam imposto, fica livre do imposto, como se ficasse isento do imposto de renda. Assim. Acredito que foi isso. E aí ela, pro homem não é liberado, porque ele era homem. E aí ela se forma e não consegue atuar não consegue emprego. Não é aceita no mercado de trabalho. Não é aceita no mercado de trabalho, porque ela é mulher. Fica 11 anos como professora. Olha só. Porque ela não consegue ir para os tribunais. O sonho dela era ir para os tribunais. Ela se formou para isso. Mas ela não consegue emprego. Então ela fica 11 anos como professora. O marido também é advogado. Eles se formam ali com um pouquinho de tempo de diferença. Ele na frente. Ela tem todo o apoio, né, do marido. Agora você tá conversando, eu acho que eu assisti um pedaço desse filme já, mas não terminei. Ela tem todo o apoio do marido. Aí ela fica esses 11 anos, aí aparece um caso pra ele, que ele é advogado de tributário. Uhum. E ela vê a chance de defender a causa dela, né, de trazer uma jurisprudência. Porque ele é um homem que não teve o mesmo direito das mulheres. E aí ela vai para o tribunal com essa causa. No primeiro momento ela trava, ninguém acredita nela, ela é desacreditada ali o tempo todo. E é quando ela tem uma filha adolescente, então elas se atritam, mas quando ela desacredita dela, a filha vai lá e fala, não, você é isso. E aí ela... É muito legal. Temos que assistir. E aí é a segunda mulher no Supremo dos Estados Unidos. Lembro o nome da personagem? Da personagem não, de quem ela representa, mas é a Suprema. A gente já vai consultar aqui no nosso oráculo. É a segunda mulher no Supremo dos Estados Unidos. E isso a gente tá falando de qual ano? A gente tá falando de qual ano? Ruth Bader Ginsburg. 93, gente, mas é muito recente, 93. Até 93. Mas ela se formou ela entra na faculdade
antes de 60. E aí ela vai até 1970 e poucos. Pra ela poder Pra atuar. ela poder atuar. Nossa, que é inimaginável uma coisa dessas hoje em dia, né? Mas é realmente, a ascensão das mulheres ao mercado de trabalho é muito nova, né? Quer ver? Eu anotei uma frase desse filme. Eu nem consultei, olha que bonitinha, eu nem consultei o meu... Mas você lembrava, porque tá recente na memória, né? Então, mas eu acho, eu não assisti esse filme completo, eu quero ver ele, mas é recente, 93. Uma frase que rege ali, né, esse momento dela, que é: o tribunal não pode ser afetado pelas condições climáticas do dia, mas será afetado pelo clima da época. Então, em 70, a época estava mudando da época que ela tinha se formado. E aí ela percebe isso, era uma nova geração. Então, e essa frase foi uma frase do professor dela, lá quando ela estava se formando. E ela traz essa frase de volta. O clima do dia não interfere, mas o clima da época interfere. E aí ela percebe que eles estavam entrando numa época nova. Diferente. Você falou de épocas, de como as mulheres, a gente tá falando de empreendedorismo feminino aqui hoje, como nós fomos barradas por séculos e séculos. E, inclusive, tem uma história, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas que diz que uma mulher que construiu o projeto da ponte do Brooklyn. Esse filme não tá aqui na lista, eu vou procurar ele aqui depois, enquanto a gente fala do outro filme, só pra trazer. Mas ela que construiu todo o projeto, mas ela não pôde assinar o projeto da ponte do Brooklyn, porque não se aceitavam mulheres engenheiras naquela época. Ela nem formada era, mas ela sabia mais do que o próprio marido, que era um engenheiro que deu o nome da ponte. Tem um documentário ou um filme sobre isso. Vou consultar que depois fica a dica também, que era uma mulher empreendedora desacreditada naquela época, porque a profissão, né? Você falou que mulher advogada, mulher engenheira, não existia. Não tinha possibilidade nem de fazer uma faculdade, né? Então... E assim como o homem não podia ser cuidador da mãe. Por que não? Por que não, gente? Não podia ser cuidador da mãe. O homem também foi discriminado na época. Muito. Porque não podia ser enfermeiro. Não podia, e ela traz isso pro tribunal, né? Por que o homem não pode escolher ser enfermeiro, ser professor? Ainda bem que os tempos mudaram, Ainda né? bem que os tempos mudaram. A gente tá encerrando com muita tristeza aqui o nosso podcast, porque a gente poderia ficar falando até amanhã aqui sobre os filmes. E o último filme que eu vou citar, vou citar a série também, Girl Boss. Eu não assisti essa série, mas é uma série de uma mulher empreendedora, que fica a dica aqui. A gente vai começar a falar de séries aqui no podcast também, então se você quiser deixar a sua contribuição aqui nos comentários. O último filme é Batalhão 688. Esse eu assisti esse fim de semana, até te mandei uma mensagem no dia que eu assisti. Esse filme é maravilhoso. Outras mulheres que quebraram barreiras inimagináveis, porque mulheres no exército em tempos de guerra eram o quê? Enfermeiras. Elas não tinham força de trabalho, elas não podiam estar na linha de combate. Elas não podiam. E elas quebraram muitas barreiras também, Elas quebraram muitas barreiras. Esse filme é maravilhoso. Esse filme já estava na minha lista há um bom tempo. E aí eu vi uma postagem da Jana. E aí eu falei, vou assistir esse filme. E a postagem da Jana, que realmente pra mim foi a cena mais marcante. Vou pesquisar enquanto você tá falando do filme sobre a ponte do Brooklyn. Que é sobre como ela vende a missão. Eu acho que o grande ponto desse filme, claro, tem toda a trajetória deles, mas o grande ponto desse filme pra mim que foi como ela vende a missão que elas têm que fazer. Ela vende o propósito, ela vende, né, e no final do filme que vão relatando ali qual que foi o resultado da ação delas, né? Qual foi a estratégia que ela tomou também, né? Ela conseguiu completar a tarefa em menos tempo. Foi 90 dias, o prazo era 6 meses, ela conseguiu em menos de 3 meses, no caso, completar a tarefa, né? Completar a tarefa. Também E ninguém acreditava. Fizeram de tudo pra dificultar, tudo. E elas... E ali uma união, né? Uma força-tarefa. Ela tinha mesmo. uma melhor amiga ali que tava junto com ela, né? Sim. Sempre.
sendo desacreditada E toda a pelos equipe capitães, também. pelos generais, por todos, e toda a equipe, com toda a certeza. equipe. Mas até a própria atriz, de novo, a gente não lembra do nome, mas a própria atriz que faz a personagem principal também, ela no começo também não acreditava. Ela foi lá pra tentar encontrar o amor dela. A E carta no do final amor das dela. contas ela se supera também, ela se torna uma pessoa forte, uma mulher forte, né? Que ela ajuda, inclusive, era general, não, capitã, né? Acho que era capitã, se eu não me engano. Também não lembro qual É. era a patente. A patente, A é. patente certinha. É Over the Brooklyn Bridge, o nome do filme. Que eu falei da mulher que... Não tem caneta aqui, Over mas the- depois tu me... Isso, mas só pra deixar registrado aqui, é Over the Brooklyn Bridge. Continuando falando do Batalhão 688. A gente vê várias questões nesse filme, né? A primeira, o porquê da atriz principal fez com que ela superasse barreiras físicas. Sim. Né? Ela não tinha um físico psicológico para estar ali no batalhão, e a própria chefe dela percebe isso, mas ela tinha um porquê muito forte que fez ela superar todas as outras questões. Exatamente, né? E depois, na missão para que elas são designadas, o propósito, como ela vende a missão, também faz toda a diferença, porque elas percebem que elas não estão procurando cartas, elas estão, né, Levando informações. Ela fala isso no filme, né? Eu estou comunicando. resgatando a esperança. Isso. Resgatando a esperança das famílias que estão esperando por notícia, e a gente vê isso ali acontecendo. Aquela cena em que a mãe tá na frente da Casa Branca que quer falar com a esposa do Na Roosevelt. chuva, olha. Nossa, aquilo ali foi, assim, impactante, assim, pra mim. E no final ela recebeu Recebeu. a carta. Porque imagina que Estavam bem. angustiante que é você ficar meses sem ter notícia do teu filho ou do teu marido, enfim, que tá lá na guerra, você não sabe se morreu, se voltar, o que aconteceu. Então, realmente, era um problema de comunicação do exército enorme ali, né? Sim. Maravilhoso. Esse é um dos filmes mais... que me lembrou bastante o Estrelas Além do Tempo, né? Sim. Dessa luta também. Também passaram por racismo. Também mulheres né? negras. Mulheres negras, exatamente. E o que me chamou mais atenção foi ela ter o batalhão inteiro de mulheres negras, né? Era meio que segregado também, né? Naquela época. Ainda se falava disso, né? Olha quantas barreiras que essas mulheres tiveram que transpor aqui. Então, pra gente encerrar, vamos fazer um top 3 da nossa listinha de filmes aqui. Qual que é o terceiro filme mais legal dessa lista pra você? Ai, caramba. Difícil, né? Dificílimo. Todos são ótimos, mas a gente pode... Tem aqui, ó, se você quiser ver mais de pertinho. Ai. Terceiro lugar. Terceiro lugar. É muito difícil, mas tá, vou ficar com Joy. Joy, o nome do sucesso. Nome do sucesso. O meu terceiro lugar é A Viúva Clicou. Segundo lugar. Segundo lugar. Eu já sei qual que é o teu primeiro. Segundo lugar, disputadíssimo. Tô entre a Ellen e Estrelas. Mas vou ficar com Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. O meu é Erin Brockovich. Cara, E o teu primeiro lugar? meu primeiro lugar de coração seria o Senhor Estagiário, mas pela história eu vou ficar com a Ellen Brockovich. E eu vou ficar com Primeiro Estrelas Além do Tempo. É ao contrário aqui. Esse é o nosso top 3 aqui dos filmes. Thaisa, muito obrigada pela lugar. tua Eu que participação aqui. agradeço Fica a dica de todos esses filmes que a gente assistiu. Se os todos esses filmes espectadores maravilhosos. quiserem dar mais comentários, fiquem à vontade para comentar aqui. Fica a e dica sigam também. a Thaisa também, né, gente? Pra Thaisa conhecer Figueiredo Pão de Mel, TAISA. a história dela, a empresa dela. Eu garanto que os pães de mel são ótimos. Já sou cliente também. Sim. E podem encomendar Pão de Mel pra assistir com todos esses filmes. Exato. Ai, ó, ótimo. É uma pessoa vendedora, né, gente? Obrigada, Thaisa, pela Eu que tua agradeço, participação Jessie. aqui. Tchau, gente. Até o próximo Tchau, episódio. tchau.